Amém, irmãos, graças ao Senhor pela palavra que estamos desfrutando, iniciando, esse novo volume do Alimento Diário. E hoje, sexta-feira, nós vamos desfrutar, primeiramente aqui, o versículo que se encontra no Ler com Oração, em João, capítulo 3, versículo 8, que diz: O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse versículo que mostra para nós a importância de percebermos e termos a devida sensibilidade do direcionamento do Espírito, que é comparado como um vento que, embora exista, não sabemos qual a direção, qual a intensidade, e assim nós devemos estar submissos à sua vontade, ao Espírito, ao Senhor que é Espírito que está em nós, ó Senhor Jesus, e nos deixar levar por essa direção, e também reconhecer aqueles a qual o Senhor tem usado no seu ministério, o ministério do Espírito e da vida, para o teu propósito, para que todos nós possamos estar nessa mesma direção, nessa mesma visão, e como isso nos salva, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que o Senhor tem se dispensado a cada dia. Agora, mais uma oportunidade de podermos não somente adquirir conhecimento, mas percebermos a oportunidade de crescermos em vida por meio da obediência da sua palavra, fazendo com que pratiquemos, que o Senhor possa encontrar em nós cooperação. Senhor Jesus. Amém. Está sensível à direção do Espírito. Em Atos 3, vemos que os apóstolos Pedro e João haviam feito um milagre, a ponto de todos glorificarem a Deus pelo que acontecera. Quando logo a seguir foram julgados pelo Sinédrio, que queria proibi-los de falar sobre o nome de Jesus. Não havendo condições de castigá-los por causa da admiração do povo, Pedro e João foram soltos e procuraram os irmãos para contar-lhes o que havia ocorrido. Vejamos qual foi a reação dos irmãos ao ouvi-los. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Amados irmãos, não há um segundo Deus que tenha feito o céu, a terra, o mar e tudo neles existe. Não há outro Deus, só há um Deus verdadeiro. Louvado seja o Senhor. Em outra ocasião, registrada no livro de Atos, somos lembrados de que há um único Deus. Paulo estava em Atenas, um lugar bastante idólatra e politeísta, onde, passando, observou vários objetos de culto e dentre eles um altar a um Deus desconhecido. Paulo aproveitou a situação para dizer que aquele Deus desconhecido é, na verdade, o verdadeiro e único Deus. Em Apocalipse também lemos: E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Esse é o anjo cujos pés estão sobre o mar e a terra como um sinal de posse, indicando que tudo é do Senhor. Aleluia. Ele também anuncia que o sétimo anjo tocará a trombeta e se cumprirá o mistério de Deus. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, vemos a mesma coisa. Amados irmãos, essa é uma palavra perentética, cuja intenção é nos impressionar quanto ao fato de haver apenas um único Deus, responsável por toda a criação.
Devemos louvá-lo e adorá-lo por isso todos os dias. Oh, aleluia! Voltando ao livro de Atos, lemos sobre quando Paulo esteve em Icônio. Todavia, quando os discípulos o encontraram, Paulo se levantou, sacudiu o pó e continuou pregando o evangelho. É esse espírito que havia em Paulo que nos deve contagiar também. Não nos deixemos abater pelas circunstâncias, mas vamos levantar-nos e prosseguir sempre. Senhor Jesus. Paulo finalmente chegou à cidade de Listra. Antes disso, Paulo e Barnabé tinham tido uma forte discussão por causa de João Marcos, o desertor da primeira viagem. Barnabé, por causa da forte ligação afetiva que tinha com Marcos, queria levá-lo novamente para a segunda viagem, dando-lhe uma nova oportunidade. Paulo, porém, não concordou. Não estamos aqui para fazer algum julgamento sobre quem estava certo ou errado. Pelo contrário, queremos aprender e seguir o que o Espírito está fazendo e estar sensíveis à sua direção. Paulo, por sua vez, escolheu Silas, um dos irmãos notáveis de Jerusalém, para acompanhá-lo em sua viagem. Silas fora enviado pelos irmãos de Jerusalém para Antioquia, a fim de testemunhar a decisão de uma comunhão que houve entre Paulo e Barnabé e os apóstolos em Jerusalém. Silas, por sua vez, resolveu acompanhar Paulo, pois percebeu a direção e a liderança de Paulo. Embora também houvesse apóstolos em Jerusalém, Silas se deu conta de que a Paulo havia sido confiado o conteúdo da economia de Deus. O ensinamento dos apóstolos, portanto, era ministrado principalmente por meio de Paulo. Em Jerusalém, o Espírito usou fortemente Pedro e João para dar testemunho de que Jesus é o Cristo, que foi morto, mas a quem Deus ressuscitou. Aleluia! Sendo assim, concluímos que a principal ação dos 12 apóstolos em Jerusalém foi a de dar testemunho. Por serem judeus, esses apóstolos testemunharam aos judeus que Jesus, a quem eles haviam matado, era o Cristo, que Deus lhe enviara, a quem o mesmo Deus ressuscitou. Esse era o encargo dos 12 apóstolos. Por fim, em mensagens anteriores, vimos que Paulo completou a palavra de Deus. Ele completou a revelação do mistério que há na palavra. Por isso entendemos que sua palavra completou a revelação que define o ensinamento dos apóstolos. Aprove a Deus revelar diretamente a Paulo sua economia, seu plano, seus mistérios. Esse é o conteúdo das palavras de Paulo. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Graças ao Senhor por essa palavra que nos mostra a importância de termos a sensibilidade. Porque entendemos e nós somos privilegiados porque através dos homens, dons que o Senhor tem usado na vida da igreja, pela revelação que tem dado aos apóstolos, chegou até nós a compreensão de que no Espírito existem 3 partes, a comunhão, a intuição e a consciência. E essas três partes elas trabalham de forma harmoniosa, conforme a vontade de Deus. Nós temos, através da comunhão, por termos uma consciência pura e adequada, nós buscamos e entendemos a necessidade da comunhão com o Senhor, e nessa comunhão nós recebemos o direcionamento. Podemos compreender o que há no coração do nosso amado Senhor. Mas há necessidade também de termos uma intuição apropriada. Louvado seja o Senhor por essas 3 partes que compõem o Espírito. Então, graças ao Senhor, que através dessa palavra, que mostra para nós o lugar e o direcionamento que devemos tomar. Que assim como Silas reconheceu
a liderança e a direção que estava com Paulo. Ele decidiu prontamente segui-lo. E nós, graças ao Senhor, na vida da igreja, nós temos irmãos que têm sido usados pelo Espírito para nos mostrar a direção correta. Esses irmãos que têm a liderança, que são homens que estão no Espírito, que permitem ser usados pelo Senhor, pela consciência boa, pela intuição apropriada, a sensibilidade necessária para buscar comunhão com o Senhor. Percebam, irmãos, quão maravilhoso é a esfera da vida da igreja e como nós precisamos cada vez mais valorizar esses momentos atuais que estamos vivendo. Então, louvado seja o Senhor, porque desde outrora, quando havia nos discípulos, nos 12 apóstolos, o encargo de anunciar, de testemunhar, principalmente aos judeus, que Jesus, a quem eles haviam matado, era o Cristo que Deus lhes enviara, a quem o mesmo Deus ressuscitou. E nós hoje temos essa mesma comissão, de levar Cristo, de levar o Evangelho que é a palavra pura, sem mistura, sem fermento, a qual nós temos o privilégio de desfrutar. E graças ao Senhor por esse alimento diário que nos mostra que nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito e ter a sensibilidade de saber a direção que o Espírito toma é importante para que não nos desviemos das verdades. As verdades que estamos ouvindo e que pela misericórdia do Senhor podemos praticar. Então, louvado seja o Senhor por essa palavra, que neste dia o Senhor possa, em espírito, encontrar caminho em nós e possa nos usar ao seu favor. E que possamos engrandecer ao Senhor por estarmos recebendo essa palavra e poder fazer a diferença nessa terra, conectados com Cristo, por meio do Espírito, através dos irmãos, dos apóstolos, pela palavra profética, podemos avançar, crescer em vida e, pela misericórdia do Senhor, avançando, contribuindo para a volta do nosso amado Senhor. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor possa realmente nos encontrar fazendo assim. Aleluia. Jesus é o Senhor. E a pergunta desse dia fala para nós assim: por que Silas resolveu permanecer com Paulo? Porque ele reconheceu que em Paulo estava a direção do Espírito e que ele também era um líder. Louvado seja o Senhor, irmãos. Aleluia.